Favelas are areas of public housing, typically full of makeshift buildings made from wood or bricks, many of them with 2 floors or more. They're built haphazardly and usually on hillsides, resulting in poor, densely populated areas without adequate infrastructure. Favelas are demonstrations of the inequality and social exclusion which a great portion of the Brazilian population face. They are a reality deeply rooted in Brazilian society and nowadays are inescapable parts of the landscape in most of Brazil's big cities. As favelas são tecnicamente chamadas de aglomerados subnormais, que nada mais são aglomerados de pessoas, de casas, suas famílias, suas residências, de forma que não foi determinada pelo poder público, de forma desordenada. Mas a periferia, por diversas vezes, ela é totalmente esquecida, privada de serviços, educação, de saúde, de transporte. Muitas pessoas acabam procurando essas favelas porque elas não têm para onde ir. Porque viver formalmente na cidade urbana custa muito. No caso da favela, isso não existe. É tudo informal. E os governos não prestam atenção na causa disso, que é o empobrecimento do brasileiro. O que é uma favela? Favela é um local que você mora, que você vive, que você, infelizmente, ou por escolha ou por opção de vida, você tem que desenvolver a sua vida. Morar numa favela é uma coisa assim maravilhosa e em alguns momentos angustiantes, porque a gente vive num local onde a sociedade ainda tem muito preconceito, acha, sem conhecer, que quem mora na favela são pessoas que são mais ruins, trabalham com coisas ilícitas, e não é. É muito diferente do poder público, onde muitas das vezes a única secretaria que atua nas comunidades, nas favelas, é a Secretaria de Segurança Pública. Eu costumo dizer que se um dia os trabalhadores das favelas pararem, acabou o Rio de Janeiro. É um local que, sem opção da vida, me fez escolher viver numa favela. É um local que eu amo, é um local que eu gosto, é um local que todo mundo deveria respeitar. Entrevista Carla, take 1. Quando a gente fala de favela, acho que logo vem à cabeça das pessoas ocupação desordenada, problema de infraestrutura. Só que quando a gente fala desse tanto de problema social que o Estado hoje é quem se coloca como principal responsável por resolver, é importante a gente lembrar que ele também foi responsável por criar esse problema. O surgimento das favelas no Brasil, ele é um fruto de um processo de abolição da escravidão que não garantiu a essas pessoas que foram escravizadas acesso à propriedade, acesso à renda, acesso à educação, acesso a oportunidades básicas para que eles pudessem ter uma vida realmente livre. Foi uma necessidade de muitos retirantes, imigrantes de outras cidades do país, para os grandes centros, se estabelecer de alguma forma. A dignidade humana só é completa se o indivíduo tem um lugar para morar e para abrigar a sua família. É uma questão psicológica, é do ser humano. Quando você olha o Rio de Janeiro, mesmo nos pontos turísticos, você olha para o lado, a favela está bem visível aos olhos. Numa cidade como São Paulo, você precisa se afastar um pouco mais do centro para encontrar essas favelas. Mas uma coisa que todas elas têm em comum é exatamente essa diferença de acesso.
as pessoas que vivem no chamado asfalto, elas têm um acesso à justiça, a direito de propriedade, à educação, muito melhor e mais fácil do que as pessoas que vivem à margem. Anota aí, o pai tá passando. Opa! Beleza, bom? Essa aqui é uma comunidade que eu frequentei anos, né? Nasci e criado aqui. Então, muitos dos meus amigos estão aqui. Por exemplo, esse brother aqui. Aqui é uma comunidade mais consolidada. Tem aqui famílias que estão há pelo menos 5 décadas, 50 anos morando aqui. Elas não têm propriedade, mas já tem a casa constituída, a família constituída aqui há muitos anos. Você tem a parte de saneamento, você tem a parte elétrica, você tem internet, toda a infraestrutura, mas feita pela própria comunidade. Mas tem a dificuldade de não ter a propriedade para falar que a casa é sua e aquela incerteza de qualquer momento o governo vir aqui e te entregar uma carta de despejo que daqui 30 dias você tem que deixar o que você construiu por décadas para usar um auxílio aluguel pequeno que não vai dar nem para você pagar os custos de moradia que você tem. A gente ainda não tinha ali em meados de 1850 uma legislação para disciplinar a propriedade de terras. Aquelas pessoas que chegaram aqui para ocupar as terras, elas recebiam as terras do Estado e aquelas pessoas que queriam explorar trabalhavam na terra e a partir desse trabalho elas tinham a propriedade das terras. Ocorre que com a lei de terras a pessoa se tornava proprietária porque ela comprava as terras do Estado ou então porque ela recebia uma doação de terras do Estado. A pessoa ela não tinha o que a gente chama hoje de uso capião. Você trabalhou, então você tem acesso. E quando a gente chega na abolição, em 1888, você tem pessoas que elas eram até então propriedade. E aí essas pessoas, elas agora têm que encontrar algum lugar para ir. Elas saem, muitas delas, das fazendas e vão ocupar os centros das cidades. E onde é que elas vão morar? Em casebres, em casarões, todas elas amontoadas. E é assim que surgem os cortiços no Brasil. Aqui é uma comunidade, né? O pessoal se reuniu todo para ter moradia, para poder ter um abrigo. E é uma luta constante contra o governo, né? Vocês podem ver que são uma comunidade mais carente. Toda a estrutura daqui é feita realmente pela própria população. Era um terreno totalmente abandonado, cheio de lixo. E depois que vocês cuidaram, o governo, eles vieram aqui dar uma ajuda? Na verdade, eles estão um pouco se lixando para a realidade, principalmente do povo que é periferia, negro, mães solos, eles não estão nem aí. O governo nunca vê ninguém atrás de nada, nem oferecer nada, nem sequer perguntar se o povo está bem. Esquece. Só que quando você tem muitas pessoas vivendo todas amontoadas num único lugar, sem renda, sem saneamento, sem acesso à água, o que vai acontecer inevitavelmente são surtos de doenças. E aí foram iniciadas uma série de reformas verdadeiramente higienistas. O poder público começou a entrar com uma série de ações judiciais para desapropriar aquelas pessoas, e sempre com ações policiais acompanhando as ações judiciais. E essas pessoas vão ocupar o morro mais próximo dali, que é o Morro da Providência. E quando é que começam a chamar favela de favela? Essa história começa não no Rio de Janeiro, mas sim no sertão da Bahia.
E aí essa região que já vinha sofrendo com o aumento da pobreza em decorrência do declínio da cana-de-açúcar e de outras culturas, surge uma liderança chamada Antônio Conselheiro, que acreditava que as pessoas deveriam viver uma vida de meditação e de colaboração e que a partir disso conseguiu aglutinar uma série de seguidores por todo o Nordeste, uma peregrinação, e foi ali na fazenda Monte Belo que eles fundaram o Arraial de Canudos. E ali ele também exercia uma influência política que não era bem vista pela República. Aconteceram uma série de investidas, inclusive usando força militar contra o Arraial. Nas 3 primeiras, a comunidade conseguiu derrubar as forças militares, só que na 4ª delas aconteceu um movimento muito forte que veio do Ministério da Guerra, que começou a recrutar pessoas para lutarem essa última batalha, e existia uma promessa por parte do governo para essas pessoas que se alistaram de que, caso eles retornassem vitoriosos, todos eles iam ter acesso à casa, à sua casa própria. E aí eles foram para o sertão da Bahia e venceram as tropas de Canudos, né? E essa batalha aconteceu no Morro da Favela. E o Morro da Favela tinha esse nome porque lá existiam várias árvores do nome favela. E aí, quando eles foram reivindicar a casa própria, eles não tiveram resposta. E onde é que eles vão morar? No Morro da Providência. E aí disse que esses combatentes de Canudos olharam para aquele morro e olharam, poxa, lembra o Morro da Favela, né? E aí surge o nome favela. As maiores dificuldades que nós enfrentamos nas favelas é fazer com que a sociedade, a pessoa que vive no asfalto, enxergue a favela como parte da cidade. E aí a gente vem pedindo que todos os outros projetos e coisas que constroem a cidade também venham para as favelas. Por exemplo, a questão básica, o saneamento básico. Você não vê uma rua na Vieira Solto, na São Clemente, com o esgoto a céu aberto. Infelizmente, várias favelas existe esgoto a céu aberto. Muitas casas na favela não têm acesso à água dentro das favelas de comunidade. A nossa maior dificuldade é fazer com que a sociedade enxergue de fato que, principalmente no Rio de Janeiro, a favela faz parte da cidade. Que se um dia as favelas pararem, a cidade para. Então é acabar com esse preconceito, esse paradigma de que eu moro no asfalto, você mora na favela. Não, nós somos seres humanos que moramos na cidade do Rio de Janeiro. Cada um nas suas condições que a vida se propôs a nos oferecer. E infelizmente a sociedade não enxerga dessa maneira. E cabe nós fazermos por nós mesmos, buscando cada dia que a gente consiga fazer a diferença, buscando a melhoria para nós que vivemos em comunidade. O Rio de Janeiro, por ser um cartão postal do Brasil, ser um dos centros do país, ter um influxo de turistas bastante significativo, acabou tendo um padrão de remoção. A peculiaridade no Rio de Janeiro é que o custo de remoção do Rio de Janeiro foi ficando muito maior. Você não consegue convencer as pessoas a saírem, então tudo que você consegue fazer é chegar lá com um trator, botar tudo abaixo, e isso, politicamente, a partir de um certo ponto, do meio para o final do século XX, fica muito complicado. When Carlos Lacerda took office as the governor of the state of Guanabara in 1960, favelas were expanding across the city. There were more than 330,000 people living in favelas. A social issue was about to erupt. Lacerda launched an urban renovation project which had at its core a program of favela removal. The problem is that the project took into consideration only the physical reality of favelas, forgetting about the social reality. The proposal aimed to re-urbanize some of the communities while aiming to completely remove others.
In the midst of a military dictatorship in Brazil, this policy of removal transferred the populations of some of the favelas to places far from the city center, without considering social bonds, the reality of job markets, humanitarian aspects. Basically, the authorities used the brute force of police troops to execute their mission. It was at this time that communities such as Cidade de Deus in Jacarepaguá, Vila Kennedy in Senador Camará, Vila Aliança in Bangu, and Vila Esperança in Vigário Geral started emerging in Rio. Most of the people in these communities lacked accessible public transportation. What is nowadays known as Catacumba Park in Lagoa, or the affluent Selva de Pedra area, or the Rio de Janeiro University campus, were home to 3 of the biggest favelas in Rio during the 1960s: Catacumba, Praia de Pinto, and Esqueleto. For some ex-residents of the communities that have been extinguished, the new reality offered the acquisition of property deeds, plumbed water, and a sewage system. However, the distance from the city center, which increased transportation costs to their workplaces, the forced separation from their neighbors and family members, and the violence of the removals left marks that have stayed in their minds to this day. As favelas cresceram 27% contra a população na área urbana de 13,5%. Então, se isso não for feito através de políticas públicas adequadas, o que vai acontecer é que as favelas vão engolir as cidades. A sociedade como um todo deveria contribuir para que esses cidadãos que moram em favelas conheçam esse potencial, mostrar aos governos de que essa integração é benéfica para a sociedade. E será benéfica para todos os governos, porque será muito mais simples administrar uma cidade homogênea, sem essa separação entre favelas que hoje são comandadas muito pelo crime organizado. Isso precisa mudar. O que é dignidade para você e o que você vê como dignidade para todas as famílias que estão aqui dentro da ocupação hoje? Dignidade é você ter o mínimo que o Estado pode oferecer. Um lar decente, porque toda mãe pensa em morrer e deixar 4 paredes para os seus filhos. Dignidade é isso, é o básico do ser humano. Aqui eles já foram colocados para fora algumas vezes, voltaram. Já teve incêndio que muita gente perdeu casa, perdeu tudo que tinha, mas nós somos a esperança, né? E ela é a última que morre. A gente continua aqui na luta diária, o pessoal aqui para conseguir a posse da sua moradia. There are many favelas, not only in terms of quantity, but also in terms of stories, policies, profiles. And inside each lies many different realities. Each resident of the favelas carries a unique history of fighting, a fight for recognition, for dignity, for survival. The inequality is blatant, an open scar that few in power have the humanity to face. And while politicians and societies have been for decades playing games that don't seem to reach anywhere or accomplish anything, favelas continue to grow, and their inhabitants continue to fight, their individual battles and their communal ones. The people of favelas continue to survive, one day at a time, their feet bound in the present, but their minds firmly on the potential of a bright future.
If the favela is one of the greatest expressions of Brazil's inequality and social exclusion, rooted in the city landscape, we could imagine that there are many solutions, projects, plans, strategies to transform this reality, right? Wrong. As time went by, the favela was treated with prejudice, frequent abuse, and violence from the state, and relegated away from the eyes of society. The biggest irony is that the government and the people of Rio pretend they don't see the reality embedded in some of their city's most beautiful postcards. But, as the saying goes, the favela resists. From within the favela itself, resistance movements are born, and with much fightings, they try to use the law to change their own realities. There, the issue of deed titling arises, something crucially important to the inhabitants of favelas. With deeds, they are the owners of their homes. Without, they lack property rights to places they live in, sometimes for decades. Imagine what it would be like to live your whole life knowing your home can just vanish. The legal guarantees and security that in the worst case scenario, if everything goes wrong, you still have a home, that's a luxury. For those who live in favelas, however, being legally the owner of a home is a fight that can make all the difference, a fight that represents the hope of becoming master of their own destiny. O problema do título de propriedade, a gente começou com o Paulo Rabelo fazendo uma visita na comunidade. Aí ele perguntou o que mais a comunidade queria. Eu falei, é uma coisa meio impossível, mas é o título de propriedade. As pessoas na favela crescem sem ter direitos. 61 anos no Santa Marta, eu já sou dono da minha terra. Eles nunca vão me dar o registro, mas eu já sou dono da terra. É uma sensação que você é dono de um espaço que não é seu, mesmo sendo. Como explicar isso? Se um político que é eleito pelo povo, falando que vai desenvolver, que vai fazer um projeto, que vão fazer atividades voltada para a classe mais desfavorecida, não faz, beleza, ele não vai fazer nessa vez, mas na próxima eleição ele não vai contar com esse voto. Ele pode achar que enganou o povo, ele pode achar que ele vai doar uma cesta básica e vai ter um voto. A pessoa que vai receber a cesta básica vai receber, vai carregar, vai falar, vai abraçar, vai tirar foto, vai mandar beijos. Mas na hora de votar, a pessoa vai votar consciente. A gente busca maiores informações porque a gente precisa, de certo modo, viver e continuar participando da sociedade. Então a gente vê isso de uma maneira assim, de acreditar, desacreditando, mas fazendo o nosso papel. Porque se a gente não fizer o nosso papel, ninguém vai fazer. E cada vez mais nós vamos ser os mais desfavorecidos em relação a qualquer coisa que o poder público precisa fazer para a sociedade em geral. Sem discriminar o pobre, o rico, o negro, o branco, quem mora no asfalto ou quem mora na favela. Essa discriminação, esse muro invisível que as pessoas criam, não pode existir. Passou da hora das pessoas enxergarem isso de maneira diferente. Otávio, eu queria lembrar do primeiro dia que eu tive aqui para conceder título de posse a essa comunidade. O que esse papel trouxe de ganho para essa comunidade do Vale Encantado? Posso dizer que foi mais respeito, porque como a gente estava num processo de remoção e ninguém tinha documento nenhum assim dizendo que cada casa era sua, só um documento como IPTU, então era só do terreno. Mas as casas que já existiam, até quase centenárias, quando falou que ia vir o cartório, que ia dar o título de posse, né, para os moradores, as pessoas ficaram muito felizes. Tanto é que o dia que teve aqui a primeira reunião para fazer cadastro, o negócio ficou lotado de gente, né? O meu endereço é o nome de uma rua, um número e o número de um apartamento. O endereço de uma pessoa que vive em um morro, em uma favela, ela cresceu dando o endereço por referências, vira à direita depois da Casa Amarela, vira à esquerda depois do Bar do José. As pessoas que vivem em bairros ensinam seus filhos as regras que regem aquela vizinhança. A gente cresce entendendo que o nosso endereço é o nome de rua, o nome do prédio, o nome do apartamento. Se tiver um problema, você chama a polícia,
que você busca água na torneira, que você vai ao banheiro e dá a descarga. Para milhões de pessoas no Brasil, essa não é a realidade. E o Rio de Janeiro tem a particularidade de nos mostrar essas pessoas vivendo muito perto umas das outras. Que dá, a depender de como você olha para a situação, um incômodo, mas também nos mostra a necessidade de lidarmos com essa situação. A gente não pode ignorar, porque está muito claro. Subindo aí. E esse processo da construção das casas, até a parte da legalização, ele é muito difícil? É um caminho muito difícil, que requer recurso, até tempo, mas como a gente não fala só em uma pessoa, a gente fala em 200 e poucas famílias, então a gente está lutando, porque o povo aqui, se amanhã for colocado todos nós para fora, pode ter certeza que lá embaixo vai ficar um monte de criança, um monte de família, idosos, tudo desamparados, sem saber para onde vai, porque na verdade ninguém vem procurar a gente que tem que procurar, e muitas horas a humilhação vem junto também. Nas favelas a gente não tem um documento de posse para casa. A casa que eu moro, eu fui nascido e criado lá, minha mãe mora lá há mais de 60 anos e a gente não tem um documento oficial da casa. Se você quer fazer um empréstimo no banco para comprar uma outra casa, comprar um carro, comprar uma coisa, você precisa comprovar alguma renda, que você tem o quê? Nem a casa você tem. Então não ter a regulação fundiária nas casas das favelas também é um problema, mas que não cabe só a nós fazer isso. Depende do poder público, depende da sociedade, depende dos governantes fazerem isso. E eles não fazem. É uma sensação que você é dono de um espaço que não é seu, mesmo sendo. Como explicar isso? Em contrapartida, a nossa sorte é que nas favelas existe um trabalho muito sério, que são das associações de moradores, que se você precisar comprovar que aquela casa é sua, a associação de moradores vai dizer com propriedade que aquela casa é sua e ele vai poder fazer um documento oficial dizendo que aquela casa é sua. Então é um único documento aceito por repartições públicas para algum tipo de documentação burocrática em relação a moradias de pessoas que moram em favela ou comunidade. Com o ganho do papel, vieram os benefícios. Qual foi o primeiro benefício que esse papel trouxe para a comunidade? O primeiro benefício foi as instituições investindo em projetos aqui no Vale Encantado. E uma delas foi o ITERG, né, com o título de regularização fundiária. A partir do título de posse, que a gente mostrou que tinha uma grande importância, então eles compraram a ideia de que a gente realmente tinha necessidade de fazer o registro das casas. Me chamo José Mário Hilário dos Santos, sou presidente da Associação de Moradores do Morro de Santa Marta. A gente está tão perto da área formal da cidade, mas estamos longe dos direitos nossos, que são podados desde quando a gente nasce, né? É esse direito que fica só lá na burguesia, como eu gosto de falar. A gente luta a vida inteira na busca desses direitos, dessa igualdade social. Não sei se eu vou conseguir, mas a minha parte aqui na Terra eu estou fazendo, assim como fizeram a minha ancestralidade. Direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à habitação, o saneamento, a vida, né? Santa Marta, ele passou por um período de urbanização, né? Com o governo Sérgio Cabral, o governo Pezão. E aqui eles deram habites para algumas casas e fizeram a regularização fundiária de algumas casas, né? Sendo que essas regularizações, quando o proprietário vai no RGI para saber se está registrado lá, não consta nada. Aí tem que voltar para a associação de moradores
para fazer documentos pela Associação de Moradores de Santa Marta. É oficial, né? Em toda a cidade do Rio de Janeiro, todo o estado, né? Até o governador, quando vem fazer trabalho na comunidade, o local que ele procura para documentação das casas é a Associação de Moradores. O problema do título de propriedade começou tudo com o Paulo Rabelo fazendo uma visita na comunidade. Ele perguntou o que mais a comunidade queria. Eu falei, é uma coisa meio impossível, mas é o título de propriedade. The Contagalo Land Title Regularization Project, carried out by the Atlantico Institute, had a significant impact on the Morro de Contagalo community in Rio. To this day, it is one of the biggest success stories in land regularization in favelas in Brazil. Those responsible for the project understood that investing in the community without the residents having ownership of their homes was incoherent. How would they actually benefit from that change? How could they exercise their citizenship from there? How would that actually transform realities and generate a long-term impact? The initial idea was to engage the community. A survey of records was then carried out, followed by a mapping of the favela, the socioeconomic registration, and gathering the floor plan of each house with the respective owners. Thousands of people have benefited to date, and the Contagalo project contributed to the record time amendment of the state constitution, paving the way for full ownership transfer rules, a transformation that will bear fruit for many years. Quando o Paulo fez a primeira etapa, foi 44 famílias que pegou o título definitivo. Aquilo era quase um teste, entendeu? Quase um título de posse, mais ou menos. Aí foi feito todo esse cadastro, está aqui no ITEG, até uma rua aqui do lado. A gente conseguiu propor que era mudar um pouco a legislação do Rio de Janeiro, e depois houve, de fato, uma modificação da Constituição do Estado do Rio, para permitir a doação de terras públicas para fins de regularização fundiária. A gente apresentou um outro ponto de vista da história. Então, assim, tudo bem que o cidadão não possa exigir do Estado o reconhecimento daquela propriedade pelo uso capião, pelo recurso do tempo, porque a Constituição proíbe. Mas a Constituição não proíbe o caminho inverso, que era o Estado fazer a doação da terra, por vontade própria, para o cidadão para fins de regularização fundiária. Então isso abriu um caminho muito importante para esse projeto como um todo. Tanto é que hoje em dia a titulação da propriedade ela é o principal caminho para a regularização fundiária no país. A propriedade ela é a certificação em registro de imóveis, tal como ocorreria no asfalto. Aquele que tem condições de provar a aquisição por tempo decorrido, que é o uso capião, falando tecnicamente, ele tem que ter acesso, a meu ver, ao mesmo estágio de solução na posse dessa habitação que o indivíduo que vai ao registro de imóveis e faz uma escritura de promessa de compra e venda e repassa esse imóvel. O que caracteriza a comunidade favelada não só é a aglomeração, porque aí por falta de delimitação urbanística ocorre uma natural aglomeração, que era comum principalmente na Europa, que mantiveram características medievais, e aí quando está tudo organizadinho, pintadinho, aquilo vira inclusive objeto de curtição turística, como aliás em algumas favelas nossas de forma geral. Então, na realidade, o problema não está tanto na aglomeração quanto no fato de ser uma área segregada da lei que devia ser comum para todos. Eu já morava na casa há uns 40 anos. É uma alegria muito grande, né? Porque a gente nunca pensava que ia receber aquilo, né? Chegou assim, a gente sente uma segurança, é uma coisa meio que ganhar na loteria, né? Tem uma coisa assim.
Mas a favela, o que está faltando na favela é o saneamento, entregar o título de propriedade, pode cobrar o IPTU como cobra nos outros lugares, que a maioria do pessoal da favela pode pagar, a maioria são trabalhador. Não é esse negócio de dizer que na favela só mora miserável, que não é bem assim. A evolução das políticas públicas para morros e favelas durante o século XX fez com que, em boa parte do século, a abordagem principal fosse a abordagem de remoções, mas para o final do século XX ela acaba sendo substituída por uma política pública de reconhecer essas áreas como áreas permanentes. Nenhum político quer ser associado aos tratores, às britadeiras, às máquinas que derrubam casas de outras pessoas que choram ao lado das ruínas das suas habitações. À medida que o tempo passa, a gente tem novas gerações que conseguem ser mais educadas do que eram seus pais, que se tornam eleitores, que se organizam em associações de moradores, que têm alguma expressão artística, e aí passa a haver uma valorização desses espaços, seja como vizinhança, seja como área de origem de pessoas que acabam por se destacar na sociedade, seja por um foco de movimentos artísticos, e aí passa a se tornar politicamente lucrativo oferecer a essas regiões políticas públicas, oferecer a elas algum reconhecimento. Então, assim, é de uma grande importância esse registro, né, de posse. É como se fosse o registro do pezinho do neném, que você carimba ali, então tá ali registrado. A partir dali ele pode fazer vários exames, esse negócio todo. E o documento de posse foi isso, foi a certidão de nascimento do cidadão dentro da comunidade, coisa que não tinha. Eu acho que assim, isso deveria ser expandido para o Brasil inteiro, não ficar só em alguns lugares. Isso eu acho que não tem preço para quem recebe, né? Quando você fala desse registro de posse, você se emociona? Não, eu me emociono porque não tem preço. Você dormir com a cabeça tranquila e saber que ninguém vai te tirar, ou que se for te tirar você vai poder lutar por aquilo que sabe que é seu, porque não é chegar em qualquer lugar e falar assim, olha, vocês têm que ir embora porque vocês não fazem parte desse lugar. Mas aqui tem uma história. E a história foi contada através também do documento de posse, né? Não foi só simplesmente um papel, teve uma história ali registrada. Então isso é muito importante. Quando você tem a posse do seu imóvel, você acaba gerando renda. Por quê? Você tem que contratar um pedreiro que é da comunidade para fazer sua casa, você vai comprar o material de construção na comunidade, então vai girar o comércio e é o que você falou, você está deixando algo digno para os seus filhos que eles podem usar isso mais para frente. O Estado sempre foi omisso, né? Às vezes eles escolhem alguma favela pleiteando politicamente, né? Resultados. É um docinho na boca da criança, né? E a gente tem que aproveitar esse momento, infelizmente, para poder tirar o máximo de proveito desse momento repentino dentro das favelas, né? É assim que a gente sobrevive, nós somos mutantes. Eu faço um apelo aos presidentes da República, governadores, nossos deputados e senadores, todos os nossos políticos, que ajudem a entregar esses títulos de propriedade às comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro nós temos mais de 1000 favelas aí, e eu acho que os governos têm que se sensibilizar. Além deles dar um conforto, uma garantia melhor para as pessoas, eles vão receber também de volta aquilo que eles investirem. Olhar para esse pessoal, deixar de olhar aquelas pessoas como um marginal. O pessoal não são um marginal, o pessoal são um trabalhador, são pessoas de bem. Eu vejo a comunidade não como um problema, e sim como uma solução. A solução que aquelas pessoas que não têm dignidade, não têm moradia, criaram para que elas pudessem ter segurança, ter um teto.
A função que deveria ser exercida pelo Estado é exercida por cada cidadão brasileiro, em busca de um teto de dignidade, de segurança, de moradia. E essa moradia construída por eles deveria ser olhada de uma forma diferenciada e acolhida por cada político desse país. A moradia tem que ser pauta do dia a dia de todos os níveis de governo, seja municipal, estadual ou federal. A Constituição brasileira fala que todos são iguais perante a lei, né? Mas o negro, o pobre, favelado, o índio, né, tá fora desse parágrafo aí. Eu estou perguntando aos políticos, já perguntei lá na LERJ, se as favelas continuam respeitando a Constituição ou rasgam a Constituição. Se elas têm validade ou não dentro das favelas, né? Então eu, como presidente também da União de Favela do Rio de Janeiro, tive esse privilégio de fazer essa pergunta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E qual foi a resposta? A resposta é que nem eles souberam responder. Complicado esse nosso país. The favela takes to the streets. This is a phrase loaded with prejudice that is common in Rio de Janeiro and other surrounding regions. Generally, it is used to create fear of the size and power of a population that lives on the margins of society, of rights, and of laws. Yes, if the favela organizes, it can become a threat. To whom, we don't yet know. But the fact is, the favela does not want to take to the streets. The favela wants dignity, opportunity, equal rights, rights which should be enforced in the same manner for each and every citizen. If favela residents have access to the basics, dignity and humane living conditions, the possibilities are enormous. And property rights are the first step, an important, gigantic first step. We've seen the examples. The future is still uncertain, but the favela resists.